Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Mateus. Vamos ler capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-me, para que eu também vá e o adore. Amém. Vamos ler só até aqui, mas se você puder, leia todo o capítulo 2, né, de Mateus. O que acontece aqui? Jesus nasceu, né? Os magos vieram para adorá-lo. A gente não sabe exatamente de onde vieram esses magos, haviam 3 magos, né? Dizem que cada um veio de um lugar, e eles realmente foram guiados por uma estrela, que também não se sabe ao certo como que foi essa estrela, né? Mas a Bíblia diz que eles foram guiados até chegar a Jesus. Mas o que eu quero destacar aqui é a condição do rei Herodes. O rei Herodes, quando ficou sabendo que nasceu Jesus, ele se apavorou, porque ele falou: o rei, né? O rei nasceu. E essa palavra mexeu com ele, porque ele estava preocupado com o quê? Com o seu reinado. Ele estava preocupado de perder o seu reinado. Ele imaginou: quem é esse rei aí? Mais na frente ele pode me dar problema, né? Porque, na verdade, ele não era descendente de Davi. Ele não tinha naturalmente esse reinado, né? E Jesus, sim, era o descendente de Davi, era o rei de fato, né? E isso mexeu, né, com ele. E quando ele fala para os magos que é para ele saber onde é que ele estava direitinho, que depois ele iria para adorar, era mentira. Na verdade, ele queria era matar Jesus, né? Herodes não queria adorar Cristo. Era um truque, porque ele conseguia que os magos retornassem e revelassem para ele onde estava Jesus. O plano de Herodes, na verdade, era esse. Ele queria matar Jesus. E isso era algo que estava no coração dele. Mas Deus avisou aos magos, né, que essa era a intenção do rei Herodes, e eles foram por outro lugar. Quando eles perceberam, né, que os magos não voltaram e que ele foi enganado, ele ficou com muito ódio, com muita fúria. E se você for ler aí, você vai perceber, continuar lendo, que ele manda matar todos os meninos de 2 anos abaixo, ali da cidade de Belém. Foi uma coisa terrível, né? Foi uma chacina de crianças que foram mortas. Imagina aonde vai, né, a ambição, a vaidade, o orgulho, a soberba do homem, né? Só que eu quero destacar 2 coisas nessa situação aqui. A primeira é que esse homem, ele é totalmente, né, guiado por demônio, com certeza, por espíritos malignos que o leva, né, com tanta fúria, com tanto ódio, querer, né, matar Jesus, acabar, né, com esse projeto, porque ele queria ser rei, ele queria continuar sendo rei, e esse tal de rei Jesus, né, que ele nem sabia direito quem era, ele tinha medo. Herodes tinha medo de que o rei recém-nascido um dia pudesse tomar o seu trono. Ele não entendeu completamente a razão da vinda de Cristo. Jesus não queria o trono de Herodes, muito pelo contrário. Eu acredito que Jesus queria reinar no coração de Herodes. Desejava dar-lhe uma vida eterna, tirar-lhe do que dessa vida maligna que ele vivia, de egoísmo, de soberba, de orgulho, né? E hoje muitas vezes as pessoas também têm medo de Cristo, né? Às vezes elas acham que Cristo também vai lhe tomar algo de muito bom, e elas não percebem que tudo que Cristo quer dar é vida eterna, é salvação, é paz, é alegria, né? E esse rei Herodes o Grande, ele era terrível. Mas, em contrapartida, toda essa situação, havia um rei soberano, poderoso, grande, que é o próprio Deus, que protegia Jesus. E os planos de Deus não podem ser frustrados, não pode. Jesus veio para cumprir um plano de redenção do homem, de redentor, de salvador, e isso ninguém poderia impedir. Não seria rei Herodes, não seria
a cruz, a morte, nada, porque Jesus venceu a morte. Então é isso que eu quero destacar. Quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus tem um projeto para fazer em nossas vidas, ninguém pode impedir. Esse rei mandou matar tudo quanto foi menino, mas Jesus já tinha saído de lá, porque José foi avisado por Deus em sonhos que ele tinha que sair, porque ele ia ser perseguido. E antes que ele matasse, né? Antes que ele viesse, José pegou aquela criança e foi com aquela criança lá para o Egito. Aqui no versículo 13 fala: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te até lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Deus sempre protege os seus. Deus guarda e livra do mal. Deus não permite que ele seja destruído. Deus nunca permitiu e não vai permitir, nem na vida de Jesus, nem na minha vida, nem na sua vida. Se você está com o Senhor, se você está no caminho, se você obedece, se você está pronto para fazer aquilo que Deus quer que você faça, ninguém pode colocar a mão em você, nem o inferno inteiro, como não colocou em Jesus. Eles tentaram, mas não puderam impedir, porque Jesus veio para cumprir a missão e ele cumpriu a missão dele. Nenhum dos projetos e planos de Deus podem ser frustrados. E essa palavra que eu quero deixar para você: siga, levante a cabeça, olhe para o alto, olhe para Cristo e não se importe com as perseguições, com as perturbações, com as maquinações de Satanás, porque Deus está do seu lado, vai te proteger e os sonhos deles vão. E o sonho do Senhor, ou o plano do Senhor, né? Quando a gente fala sonho de Deus, as pessoas ficam incomodadas, porque elas dizem que Deus não tem sonho, né? Isso é uma semântica, né? Na verdade, a gente fala sonho de Deus, quer dizer plano de Deus, projeto de Deus, vontade perfeita de Deus para nós. Então é isso. Deus tem uma vontade perfeita para mim, para você. Deus tem um projeto, Deus tem um plano e ninguém pode impedir de acontecer. Por isso, a única coisa que a gente precisa fazer é se submeter, porque vai dar certo. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.